Boa noite para todos vocês que estão aqui ligados em mais uma edição do Água-APU em Revista. Na entrevista da semana trazemos Rafael Redó. Tudo o que está acontecendo no mundo das celebridades no Pode Fofocar. A previsão de tempo com a Rebeca Rodrigues, um giro aqui na nossa baixada com o Daniel Santana e o que está acontecendo aqui no Santos Futebol Clube com Márcio Mangini. Na entrevista da semana, estamos trazendo Rafael Redó. Ele é ex-vice-prefeito daqui da cidade de Mongaguá e vai nos contar um pouco sobre a sua infância e o decorrer da sua trajetória aqui na cidade. Confira. Boa noite, meus queridos. Estamos aqui com mais uma edição do Água-APU em Revista e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, tá, para conversar com a gente. Na verdade, ele vai falar sobre a história dele, onde ele nasceu, a família dele, qual deles assim tiveram uma história aqui na cidade de Mongaguá, por que ele escolheu seguir determinados caminhos. Eu estou falando do Rafael Redó. Ele tem 37 anos, 37, é isso? 37 anos, é advogado. E desde os 22 anos já assumiu como vereador aqui na cidade de Mongaguá. Boa noite, Redó. Boa noite, Mabel. Um prazer. Pode chamar de Rafa. Pode chamar, Rafa, Redó. Eu atendo de todos os jeitos. Conheço você é bem mais novo que eu e conheço você quando você era pequenininho. Lá do escritório do Redó. Do seu pai querido. Teu pai também, o Carmona. Carmona. Eram grandes amigos com jornais aqui na cidade, né, de Mongaguá. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui. Conte pra gente, quero que hoje você fale de você. Quem é o Rafael Redó, que foi o vice-prefeito, saiu também como candidato agora, mas eu quero que ele conte um pouquinho da sua história, por favor. Que legal, bacana, Mabel, um prazer a gente estar aqui, fazer esse programa que, enfim, saiu, né, a nossa entrevista. Eu estava devendo a vinda aqui no programa Água-APU, obrigado aí à TV Los. E eu, Rafael Redó, um garoto crescido em Mongaguá, né, toda a história, toda a infância aqui de Mongaguá, que remete também à história da minha família, eu às vezes falo do meu pai, que foi vereador, vice-prefeito, presidente de Câmara, mas vem bem de antes, vem dos meus avós, né? Vem do Roque dos Santos, do seu Ramon. O Roque dos Santos era o primeiro contador e despachante da cidade, primeiro gerente. Seu avô. Meu avô, por parte de mãe. Ele foi gerente do banco aqui na época, o Banco Bandeirantes, em Mongaguá. E aí que é cidade pequena e tudo mais. Meu outro avô, por parte do pai, Ramon Garcia, era da mercearia do seu Ramon. Aliás, não tem um lugar na cidade que eu vou, que eu falo com o pessoal mais antigo, que remete a alguma história da mercearia do meu avô. A mercearia sempre aqui teve em Agenor, mas sempre aqui no centro também, mais famosa, porque naquela época não tinha os grandes centros, grandes comércios, mercados e tudo mais. Mercearia era o lugar que você passava o mês inteiro pegando as coisas, anotava e depois pagava no final do mês, né? E meu avô, um espanhol, uma figura na cidade, falava alto, gesticulava, né? Ficava no caixa olhando a mercearia por inteiro. Naquela época você comprava as coisas por a granel. Você vinha com a concha no saco de arroz, no saco de feijão, pesava. Então sempre teve uma história muito boa, né? Da época foi as melhores épocas. Época boa. Eu vivi um pouco, né? Eu peguei, era muito criança, mas eu lembro muito na minha memória a mercearia. Quando a gente fala da mercearia, eu lembro que eu brincava no meio da mercearia, chutava a bola lá, quebrava as caixas de ovo e tudo mais. E minha avó trabalhando, meu pai trabalhando, meu avô, essa figura, então eu tenho sempre essa história, né? E aí fui crescendo, né? Aqui na cidade, estudando na cidade, frequentando tudo, né? Era o Clube Itapuã, quantas histórias do Clube Itapuã, o Campo do Praia, né? O Mongaguá Praia Clube, Carnaval, adoro Carnaval, eu acho que vem de família isso, tanto é que meu pai teve bloco e até hoje meu tio tem um bloco que eu também participo, que é o Bloco do Bilal, um famosíssimo. Quem é seu tio? O Wagner. Mentira que o Wagner
Wagner, seu Wagner tio? é meu tio. Ele Deus gosta do que chama céu. de tio. Ah, eu adoro ele. Ele acaba ficando mais velho. Aí ele fala, chama de primo. Não, e o Wagner veio aqui, nós tivemos a oportunidade também, porque eu também já conheço ele faz tempo, né? Por causa do despachante da época que eu tinha o meu jornal aqui, que era o de surf, que era o High Tide. Sim, sim. Então ele estava sempre com a gente, ele com aquele carro dele. Jeep, É um Jeep, Gurgel. a gente também tinha um Jeep, ele subia. Fui lá pra casa dele, que ele tem uma casa aqui em cima, Isso, né? na Ser Alta. Meu, foi legal. É bem bacana essas histórias. E Vagnão, toda a minha família, né? Minha mãe, que era professora do Araci, também tem um lugar que eu vou, principalmente na campanha, sempre encontro o pessoal já marmanjo. Ó, tua mãe me deu aula. Então isso é legal, né? Isso é bacana quando a gente tem uma boa história, uma boa reputação aí na cidade. E foi nisso que eu vim crescendo, né? Eu participei de várias fases da cidade de Mongaguá, por mais seja novo, e sempre gostei da história da cidade, né? Eu sempre fui um jovem raiz mesmo, até ouvindo meu pai, ouvindo meus avós, ouvindo pessoal, amigos do meu pai contando a história da cidade. Eu acho que é isso que é a Guapeú, né? Sim, As pessoas às vezes perguntam para mim, por que a Guapeú? A Guapeú é o nome do rio daqui de Mongaguá. Então nada melhor do que fazer uma homenagem, né? Para um rio tão importante aqui na nossa cidade. Que é a história. Onde a cidade vai se crescendo, né? Vai se compondo, tudo Sim. mais, as famílias e tudo mais. Então eu vim nessa pegada, estudei sempre em Mongaguá. Eu só tive um ano da minha vida que eu fiquei fora. Que quando eu tava para terminar o ensino médio, botei na cabeça que eu queria fazer faculdade pública. Sim. Na época era quase que um objetivo de um jovem, né, fazer cursinho e ir para uma faculdade pública, e eu tava tentando no Rio de Janeiro. Só que eu fui morar no Rio de Janeiro. Não foi muito bem a experiência, porque imagina, jovem, Rio de Janeiro, né? Você não praia, ficou estudando? Não estudei, tentava passar da primeira fase, tentava passar da segunda, trabalhei também no Rio de Janeiro, mas chegou um momento que eu vi que o que eu queria mesmo estava em Mongaguá. Voltei para a cidade, foi aí que eu começo a entrar na política de fato, né? Sim. Era sempre meu pai aposenta, e aí eu entro ali em 2008 como candidato a vereador, ganho a minha primeira eleição, já sou o vereador mais novo da história de Mongaguá, ainda sou pelo histórico na história da cidade, e aí faço 2 mandatos de vereador, saio candidato a prefeito. Então esse crescimento na política, né, vem muito por conta disso, de ter uma base, que era meu pai, ter essa história acoplada, e também vir a novidade, a juventude, o gás novo, renovado. Você teve muito apoio dos jovens aqui na cidade, Muito, na minha primeira eleição eu senti muito isso. Mas foi por causa do esporte? Você apoiava o esporte, é isso? Apoiar o esporte, cultura, educação, falar mesmo a língua do jovem, né? Sim. O jovem não tinha tantas opções para votar. Eram geralmente os mesmos candidatos, tanto é que meu pai ficou 7 mandatos, né, de vereador, 1 de vice-prefeito. Então o jovem, aquele pessoal público que fazia o primeiro título com 16 ou 18 anos, ele queria se identificar com alguém. E eu já comecei, né, rede social, na época ainda nem era o que é hoje, né? Pouco tinha o Facebook, o WhatsApp nem tinha, então você ia se moldando com o tempo ali e tentando falar essa língua jovem, né? E foi assim todos os meus mandatos, né? Onde eu estava, sempre procurei diversificar essa minha comunicação, atendendo mais um público jovem, né? E aí saí candidato a prefeito, não ganhei aquela eleição de 2016, mas serviu de uma grande experiência também. Fui trabalhar na Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, no estado mesmo, na CDHU. Eu coordenava, gerenciava um escritório que pegava todo o litoral, desde o litoral norte até o Vale do Ribeira, mais de 28 cidades. E aí eu coordenei todas essas cidades por 1 ano e meio, né, na CDHU. Saí da CDHU. Depois fui para a SP Trans em São Paulo, trabalhar na parte da área eu era como advogado, trabalhei no jurídico da empresa SP Trans, mas é a área de transporte. E aí veio o convite para ser vice-prefeito. Fiquei em 2000, bem aquele momento conturbado, né, da humanidade, que foi o Covid. Fiquei como vice-prefeito naquele momento, ali acumulei como diretor de esporte. Então eu sempre fui um cara dinâmico, né? Então passei a vereador
vereador, habitação, transporte, jurídico, vice-prefeito, esporte, e minha profissão é o advogado, ser advogado. Então, mas é bom você ter passado, você acaba tendo experiência, né? Claro, pega de todas as maneiras, E já vem praticamente pronto para poder levar os próximos desafios. Com certeza. Tanto que eu saí candidato a prefeito, né? Então, eu acho que sempre foi isso que eu pontuei na minha vida. Sempre misturou muito a parte política com a parte jurídica, administrativa da cidade e tudo mais. Então, eu acredito aí que deu uma boa expertise nesse tempo, apesar de ser novo, 37 anos, tem gente... Às vezes eu tô numa Câmara Municipal, numa prefeitura com pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência do que eu, né? Mas eu tenho ali também bagagem para a gente conversar, trocar figurinha, né? Sim. Trabalhar. E aí, esse é o Rafael Redó, né? De uma família que praticamente na cidade muita gente conhece. Claro, a cidade também cresceu, isso a gente tem que pontuar, né? Principalmente nos últimos 10 anos aí, quanto que a cidade... Antigamente, quando a gente falava desses tempos, né? A gente falava para um público de 20 mil pessoas. Hoje, quantas pessoas? Hoje, Mongaguá já chega a 60 mil pessoas. O último IBGE é 62. E eu fazia uma brincadeira, né? Quando eu perguntava em alguma reunião, falava assim, alguém aqui foi perguntado pelo IBGE? E aí pouca gente levantava a mão. Então eu falo assim, eu acho que Mongaguá não tem 62 mil. Talvez tenha mais. E fora que na temporada, só da temporada, final de semana, acaba crescendo a nossa população flutuante. Então essa é a nossa cidade, os desafios da nossa cidade. A gente entende aquilo também que o que modernizou, cresceu, o que melhorou, mas também o que falta ainda também para a cidade melhorar, né? Olha, eu frequento Mongaguá há muito tempo, não moro aqui, mas assim, pelo que eu vejo, por eu ter uma chácara lá em Agenor, eu vi que a Agenor é um dos bairros mais populoso. Né? É um dos bairros que poderia também ter um pouco uma infraestrutura maior. Sim. Antes tinha banco, agora não tem mais. Parece que o postinho de lá, se eu não me engano, não sei se tiraram lá da avenida. Não, temos o postinho do Primavera e tem mais no fundo que é do Agenor de Campos. Isso. Tá. E assim, a parte de saneamento básico, eu acho que lá deixa um pouco a desejar aquela parte de trás. Por que é uma pergunta que eu estou te fazendo? Sim, claro. Por que a maioria das prefeituras sempre cuidam lá do praia e esquecem um pouco do lado de trás? Na verdade, hoje, Mongaguá, se você pegar a maioria das cidades aqui do Litoral Sul, quando você pega o lado... Vamos dividir como lado praia e lado morro. Sim. Carinhosamente, não é pejorativo não. Mas o lado morro, Mongaguá, de todos os prefeitos, a maioria das vias hoje ela tem pavimentação. Sim. Maioria, né? Claro que do meio para o final, o que a cidade cresceu nos últimos 10 anos ainda falta. Precisa pavimentar, precisa trazer mais rede, esgoto, saneamento básico, fazer a iluminação, calçamento. Precisa, porque a cidade foi crescendo ao longo do tempo. Ela vai indo para trás. Mas eu estou comparando isso com cidades aqui do Litoral Sul, que a primeira quadra não tem a pavimentação ainda. E Mongaguá já tem, porque os prefeitos vieram procurando isso também. Só que não adianta só a cidade ir crescendo nessa infraestrutura e você não ter aonde por exemplo, um corredor comercial, o centro turístico, o centro da cidade, aonde muitas vezes também movimenta a parte econômica da cidade, né? Então hoje a Orla da Praia, o que o Mourão fez Praia Grande que a gente vê o diferencial, como que a Praia Grande cresceu? Primeiro ele investiu a infraestrutura na praia. Isso daí, para a população que morava lá Zona 2, 3, o pessoal reclamava demais, criticava com razão também, porque, estão mexendo na praia e esqueceram daqui onde mora o povo, né? Só que isso foi o diferencial que ele fez, só que também não foi em 4 anos. Claro. 30 anos trabalhando para atrair que a cidade crescesse, né? Em infraestrutura, em empresa, em edifício e tudo mais. Melhorou o orçamento para depois ele pegar esse recurso e colocar na Zona 2, Zona 3. Então é um pouco do planejamento também. Eu acho que Mongaguá ainda falta muito. Não é só Agenor, Jussara, Jardim Leonor, tem vários pontos críticos. Tem Agenor, que é onde praticamente eu saio da onde eu moro, que hoje eu moro em São Vicente e vou para lá, né? Sim. Mas eu sei, mas eu não estou criticando não, porque eu sei que melhorou bastante.
Eu sei que muitas ruas, até mesmo em Genor, estão todas asfaltadas. Entendeu? Sim. Era só uma dúvida que eu tinha, por que isso acontece. E essa questão da pavimentação, ela tem que vir atrelada com o saneamento básico, porque senão não adianta. Você fez aqui a pavimentação, o asfalto, e não tem o saneamento, quando vir o saneamento vai rasgar toda aquela rua, que é o que aconteceu em muitos lugares. Vai quebrar tudo, não vai ficar legal, vai dar um remendo lá que não vai ficar bom, e aí aí fica aquelas ruas esburacadas, principalmente buraco, feito pela Sabesp, né? Que a Sabesp deixa a desejar aí tanto. Acaba tendo isso. A Sabesp faz os buracos, não tampa direito. Em São Vicente, esses dias, um senhor caiu num buraco, andando na Avenida da Praia, afundou, tava lá andando, desabou. Eu ficava na época vereador para ficar em cima, eu ficava mais pé da vida. É a Sabesp a responsável, mas as terceirizadas da Sabesp, que ia fazendo os gatos lá, ia fazendo os serviços, cada um de um jeito, não tinha uma fiscalização. Mas tem que ter uma fiscalização a Sabesp que tinha que fazer, né? Exatamente. Sai contratando qualquer fundo de quintal aí, que pode acabar com a vida de algumas pessoas, fora os carros que caem em alguns buracos. É por isso que eu sempre falei que o interior, principalmente o interior de São Paulo, ele cresceu de uma forma ordenada. Porque o interior não era isso. O interior, ele abre um loteamento, primeiro ele leva o saneamento, a iluminação, a rua, e aí você vê aquele monte de rua aberta e os lotes lá, os terrenos para ver vazio. Mas já tem tudo pronto. Porque tá a infraestrutura montada para receber o bairro, né? E o litoral, e aí eu não vou julgar que é Mongaguá, é o litoral, infelizmente, ou acontece assim, você vai no litoral norte hoje também tá do mesmo jeito, o crescimento é ao contrário. Primeiro ia a casa, né, da pessoa, nem tinha rua aberta, nem tem era um piquete lá, uma abertura, uma picada. E aí monta a casa e depois que vai toda a infraestrutura. Então a gente está toda hora enxugando o gelo. Né? Essa que é a verdade. Então, ou você monta primeiro o bairro, o loteamento, e aí fala, aqui pode vir as casas, que aí você cresce de uma forma ordenada, né? Fora isso, lá vai estar tudo regular, vai estar o IPTU, vai estar o cadastro, vai ter tudo, né? Então, muitas vezes o que acontece no litoral, e eu digo do litoral do Brasil. Sim. Não é Mongaguá, é em vários lugares hoje. Faz um poço, né? Liga a bomba e pega a luz emprestada do vizinho. Porque a gente vê, às vezes você fala Mongaguá, mas você vai em Santa Catarina, que é um grande estado, e tem o mesmo problema. Mesmo problema, né? É litoral. Então a gente tem que controlar isso daí, é o desafio do gestor, né? Não tem jeito. Você como advogado, você usa do seu profissionalismo dentro da sua profissão? Dos seus cargos aqui, desculpa, profissão não, dos seus cargos? Eu fiquei 4 anos como vice-prefeito e eu estava impedido, né, de advogar. Uma questão de legislação mesmo. Vice-prefeito não pode advogar, não pode. E aí meu escritório, eu acabei afastando, né, do escritório, deixei meus 2 sócios, e eles atuaram sempre lá. Aliás, no escritório desde 2007, né, na cidade, então graças a Deus. Esse ano, 2025, eu estou fazendo 10 anos como advogado, né? Ai, que legal. Terminei minha faculdade de Direito. Só que eu fiquei muito tempo como político. Então, claro que tinha as causas que eu pegava, era mais pro labore, era mais ajudando alguém do que servindo a carreira mesmo, principalmente quando eu fui vice-prefeito ou estava nesses órgãos aí, SP-Trans e CDHU. Agora, meu intuito, eu virei a chave, é o escritório realmente fazer funcionar, porque é minha carreira, é minha profissão, e eu vou acomodar isso de alguma maneira com a parte política, de outra maneira com a parte política. Então, mas é claro, o ser conhecido na cidade, ter sido político, né, de uma história de família da cidade, isso me ajuda muito na minha profissão, a trazer casos para o meu escritório, né? Muitas vezes o pessoal fala, precisa de alguma coisa, vou falar com o Rafael, porque o Rafael a gente conhece, o Rafael é advogado, o Rafael pode me ajudar nisso. E eu sempre tive, muito engraçado, as coisas mais voltadas à prefeitura, à CDHU, o pessoal tem uma referência enorme. Então, aqui em Mongaguá temos, se eu não me engano, mais de 200 unidades da CDHU, mais de 200. Então, são 200 mutuários que alguma coisa eles precisam lá do escritório ainda. E eles procuram o meu escritório, né, para regularizar. É um contrato, é uma dívida, alguma coisa que precisa ainda regularizar. Então, isso é bom, que abriu as portas aí para minha profissão também. Claro.
E você passou por uma cirurgia recentemente, deu um susto em todo mundo. Como que foi? Por que aconteceu isso? Tão jovem. Pois é, essa daí também é uma outra parte da história da minha vida aí, porque acabou a eleição, essa eleição de 2024, e em 4 dias um médico me ligou do hospital do Instituto Dante Pazanese, onde eu já estava fazendo um tratamento, porque eu descobri em 2023 um defeito no coração, na válvula do coração. E é legal contar essa história, Mabel, porque quando eu contei isso nas minhas redes sociais, muita gente começou a investigar, né, fazer exame. Eu vi que você teve isso, eu também fui fazer o ecocardiograma, eu procurei fazer um exame, e isso é legal. Pelo eco? Foi o ecocardiograma. Eu vou te contar mais ou menos um resumo da minha história nessa questão cardiológica. Eu tive um amigo que faleceu, infelizmente, de infarto, né, com 20 anos de idade, depois de ter jogado bola na praia. E aquilo ficou na minha cabeça todo ano, e eu sempre gostei de fazer esporte. Então, surf, futebol, não era bom em tudo, não era bom, mas fazia tudo. Mas praticava. Correr, futebol, principalmente esporte de praia, eu sempre adorei. E aí, todo ano eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer exame de coração. Né, um pouco dessa história do meu amigo, e aí eu fazia exame de sangue, fazia eletrocardiograma, teste ergométrico e tudo mais, e nunca tinha feito o ecocardiograma. E minha vida, graças a Deus, em saúde sempre foi certinha, tudo regular, pressão ok, nunca deu nenhum defeito, nada. E aí, em 2023, minha esposa estava com dor no peito, e ela falou, o que é isso, né? Foi fazer uns exames e tal, e aí indicaram ela para fazer o ecocardiograma. Ela entrou na consulta, e aí o dia que ela foi fazer, eu falei, eu vou fazer essa daí também, porque eu nunca fiz. O dia que ela foi fazer, ela entrou na consulta, em 15 minutos ela saiu, tá tudo bem, não deu nada. Eu entrei e fiquei 40 minutos fazendo o exame. O médico falou, tem alguma coisa diferente aqui. E aí, Dr. Galo, aqui na Clínica Oceana Praia Grande, ele que eu falo, ele e o Saliba, cardiologista, salvaram minha vida. Por quê? Descobri que o meu coração estava ficando inchado. Nossa. Já estava um pouquinho maior do que o normal. E ainda dentro de um limite, mas estava maior, pela minha idade e tudo mais. E aí ele começou ali mesmo a investigar qual era a causa. E ele descobriu, na experiência dele, todo mundo tem uma válvula chamada tricúspide. Sai 3 caninhos assim, onde o sangue do coração bombeia para ir para todo o corpo, o restante do corpo. A minha, por defeito congênito, só tinha 2 válvulas, chamada bicúspide. O que fazia isso? Meu sangue, ele batia com muita pressão, muita rapidez, ele dava refluxo, voltava para dentro do coração. O coração incha. Porque não tinha as 3, não dava normal essas saídas aqui, né? E aí o coração, quando incha, ele não é um órgão que não volta ao normal. Então o coração, se ele vai inchando, eu poderia até conviver com isso. Então, se eu sou um cara... E eu tinha acabado de fazer uma corrida, 10 km... Posso falar a tribuna? Posso, né? Pode, claro. 10 km a tribuna, me sentindo super bem. Um mês depois fui fazer esse exame e descobri esse negócio. E aí eu fiquei quieto, eu e minha esposa, pouca gente sabia, da família. E aí eu fui investigando, né? Passando consulta, acabei indo para o Instituto, graças a Deus, para o Instituto Dante Pazanese, um hospital público, que é referência da América Latina. Então caí num grande lugar, né? Encontrar um monte de mongaguaense lá, passando lá, fazendo consulta lá. E aí eu fui para investigar todos os casos e fui acompanhando. E aí os médicos falaram, realmente a saída vai ser um dia operar. Nós vamos monitorar até quanto o teu coração vai aumentando, né? Então eu poderia conviver com isso, como muita gente convive, e às vezes nem sabe, e o coração chegar num tamanho que eu ia chegar com 50 anos, 60 anos, talvez não ia conseguir subir uma escada. Né? Eu não ia poder mais jogar uma bola, fazer meu esporte, tudo mais. E aí, ou se não, eu, por ser novo, encararia uma cirurgia, corta essa parte da válvula que tem o defeito, que tem só as 2 saídas, coloca uma válvula biológica com 3 saídas e volta a funcionar tudo normalmente. Claro que é uma cirurgia cardíaca, né? Não é simples assim, é um risco, mas que era a saída para ser feito. E aí eu encarei, né? Eu falei, acabou a eleição, o médico falou, pode vir porque você é novo, vai ser uma cirurgia rápida e você vai sair rápido do hospital. Então eu encarei aquilo, não contei para ninguém. Acabou a eleição no domingo, estava ainda dando entrevista sobre tudo que tinha acontecido. Na quarta-feira o médico me liga, na quinta tô indo, aniversário da minha esposa, tô indo pro hospital, eu opero, eu interno,
e aguardo para ver se tem a sala de UTI preparada para sexta-feira me operar. Não contei para ninguém, sumi do WhatsApp, da rede social, todo mundo mandou mensagem, cadê o Rafael, o que aconteceu? Aí eu só mandei para 2 pessoas na cidade, falei, falei para um reza, eu falei para o outro ora por mim, que eu vou enfrentar uma cirurgia no coração, mas tá tudo bem. E aí, quando eu falei para esse meu amigo na Igreja Católica, era dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, o padre na missa falou meu nome, fez uma oração, uma prece lá, e aí todo mundo ficou sabendo. E ajudou muito, né? E um pastor amigo também fez orou também por mim, também ajudou muito. Então, o que aconteceu? Eu operei na sexta, na segunda eu já estava no quarto, na quarta-feira eu já estava em casa, com cirurgia do coração. E aí eu fiz esse testemunho na rede social, para quem pegar na minha rede social vai ver. Inclusive é o mesmo caso que aquele apresentador, Otaviano Costa, ele teve também a mesma coisa. Foi igual? Igualzinho. Entendi. Né? E eu acompanhei, eu estava na campanha, quando ele operou, eu falei, isso aí que eu vou enfrentar, né? Aí eu fiquei olhando tudo que ele estava fazendo e tal. Você ficou com medo em determinado momento? Dá um medo. Na hora que você vai para a sala de cirurgia, você vê só a imagem dos seus filhos na cabeça. Tem um risco, né? Tem um risco. Né? Qualquer cirurgia tem. Tem. E Deus foi preparando tudo, sabe? Até é impressionante o que aconteceu nesse meio tempo aí, porque eu venho para Mongaguá de alta e fico aqui, não lembro se uns 15 dias, 20 dias, não lembro quanto tempo. Mas o coração estava tudo bem, graças a Deus, só que a cirurgia, o ponto, não estava cicatrizando. Então ficou um certo buraquinho, né, para fechar, e ele não fechava, ficava um buraco mesmo. E aquilo tinha risco de contaminação, tinha que fechar, e é coração, não pode acontecer nada, né? Então toda hora eu voltando para o hospital. E numa dessa ida de volta para o hospital, eu acabei ficando internado de novo, 12 dias. Por quê? Por causa desse risco, pontinho. Desse ponto, para os médicos cuidarem. Mais um ponto nesse... Eles davam, mas abria mais em cima. Foi assim, um negócio que parecia que era pequeno, mas ali, assim, o que aconteceu ali comigo, só eu e minha esposa sabe, porque foi impressionante tudo que aconteceu. Desde a minha entrada no hospital, de não ter quarto, de ter que ficar numa cadeira, no hospital público, de ficar numa cadeira. E eu falei assim, eu vou passar a noite inteira nessa cadeira. Eu não sei o que aconteceu na madrugada, que me deu uma tremedeira. Chamamos o médico, os médicos arrumaram na hora. Foi alguma infecção. Os médicos arrumaram na hora um quarto. Eu fiquei nesse quarto, um quarto sozinho, com ar-condicionado e tudo mais. No dia seguinte já estava bem, tomei banho, arrumaram um quarto para eu internar. O quarto que eu arrumei, engraçado, que eu fiquei com um rapaz, aí eu conto também essa história na rede social, um corintiano, o nome dele era Samuel, um menino de 17 anos de idade, tinha problema no coração desde que nasceu, e ele ia fazer, acho que a 6ª cirurgia dele. E essa cirurgia ele fez e não voltou. Então, difícil, sabe? Eu conheci, fiquei com ele 5 dias, conheci a família, um menino de Minas Gerais. E aí acabei ficando muito próximo deles ali, porque eu já estava ficando bem. Ele foi para a cirurgia e nós que acudimos a mãe dele para receber a notícia que o filho não voltou. Então, é umas coisas na vida que Deus vai te preparando, e aí você vai dando valor, né? Até então você ficava chateado, triste, bravo, porque você estava internado por um simples negócio, mas você estava com uma saúde danada, né? Você estava pronto para sair dali, por mais que você ficasse ali mais 5, 7, 10 dias. E aí teve esse caso que me fez, sabe, como pessoa, crescer muito. E aí tá ali do lado ali da mãe, do pai, chorando, porque o filho não ia voltar e tudo mais. Então, ali foi muito difícil. Aí depois de tudo isso, passou uns 5 dias, eu tive alta, aí você volta para casa com outros pensamentos já, né? Você vem dando valor a tudo, seus filhos, o abraço no filho é mais forte ainda, né? Então, essas coisas é interessante. E o que eu acho que é legal? Que com quem eu conversava na cidade, quem perguntava do meu caso na cidade, e tinha alguma suspeita, falou, eu corri para fazer exame, fui fazer ecocardiograma, fui fazer para descobrir qualquer coisa. E tem gente, atleta, amigo meu, Bruno, corre ultramaratona, ele falou, Rafael, você sabia que eu tenho esse negócio do bicúspide aí, da válvula bicúspide? E ele é corredor.
Ele é ultramaratonista. Não, ele acompanha, ele tá com o médico, dá um abraço, corintiano também. É que os coração corintiano eu falo que não sofre muito. Não, é que o nosso coração é forte. Já é forte, né? Já é feito para sofrer. Preparada. E aí... Pra sofrer, pra vencer. E aí ele acompanha tudo, mas muita gente fez isso, né? Teve gente que foi lá na clínica que eu passava com o Dr. Saliba e falou, eu vim aqui me consultar porque eu quero acompanhar tudo. E isso acontece muito. Quando a gente tem esses testemunhos, aí acho que aconteceu com o Otaviano Costa, né? Imagina, um cara nacionalmente aí conhecido, quando ele solta um vídeo desse, tem um monte de gente que começa, né, se identifica e quer. E é bom, eu falo desse meu testemunho da minha cirurgia, não é querendo se achar nada, é justamente para dar informação, porque a informação acho que é importante para as pessoas se cuidarem. Você sentia alguma coisa? Nada, não sentia nada, graças a Deus. Poderia ter um risco, que era o risco de infartar. Tá jogando uma bola, mas aí o médico me falou o seguinte, falou, Rafael, você por ser novo, você sempre foi um cara que praticou atividade física. Se você fosse sedentário, se você fosse sedentário e do nada você quer jogar uma bola ou quer sair fazer uma corrida de 10 km à tribuna, o perigo estava aí, né, do infarto. Mas você sempre teve uma vida ativa, então teu organismo ele já está preparado para aquilo, teu organismo já funcionava com aquele defeito. Mas não vamos correr risco. Não vamos deixar esperar você com 40 anos, 50, 60 ter alguma coisa, né? Vamos já cuidar disso. Costumo falar que hoje eu tenho uma válvula um pouco... Eu sou santista, mas eu tenho uma válvula um pouco palmeirense, porque ela é uma pele de porco. De porco? É, uma válvula biológica. Ai, gente, então muda de time. Imagina, eu pergunto sempre para um corintiano se ele faria a mesma coisa que eu fiz. Faria, mas não mudaria de time, de forma alguma. Não colocaria a válvula de porco? Não, colocaria. Teria que colocar, não tem jeito. Não morre. Né? Então ficou, tá? O coração funcionando, graças a Deus. Só uma vez por ano agora passo no médico. Isso é a importância da gente todo ano fazer um check-up, né? Coração, eu falo, uma mulher, mamografia, fazer um ultrassom, porque pode ter um câncer de mama, no útero, né, no ovário. Então a gente tem que se cuidar, a gente não pode deixar. Tem um monte de gente que não faz, também por falta de atendimento, né? Porque não tem atendimento. Falando nisso, como que está a saúde aqui na cidade? Olha, a saúde em todos os lugares é isso, né? A maior demanda, né? Em tudo. Hoje ela é a maior demanda no particular. Imagina no SUS, né? Então, a todo momento a gente está trabalhando e algum pedido, você consegue agilizar um exame ou uma consulta, alguma coisa para mim? Porque é a maior demanda para todos, né? E é difícil você sanar isso. Por quê? A saúde, ela não tem muito orçamento, né? Então o orçamento geralmente é mais o que? Na área da educação. Na saúde, o município ele tem que colocar recurso. Então o que vem do SUS vem pouco, o que vem do estado vem pouco. O município tem que ficar bancando a maior parte. E aí você atender toda a população que vai precisar toda hora mesmo, isso é no Brasil inteiro, de atendimento desde básico, emergencial, os mais complexos, esses são mais difíceis para nós, porque o mais complexo a gente depende de, muitas vezes o pessoal fala assim, mas Rafael, você como político, você acha que Mongaguá tinha que ter um hospital? Pô, claro que tinha, mas um hospital do quê? Porque são várias especialidades, vários tratamentos, várias especialidades, vários exames, várias consultas, várias operações. Você ia ter um hospital para ter tudo? Você não consegue. Não consegue pagar isso. A saúde, ela funciona de uma forma descentralizada, né? Regionalizada. Então, é um hospital referência que fica no meio para atender 3 cidades daqui, 5 cidades daqui, para atender a todos. Só que você soma toda a população disso para uma por isso que unidade. Às vezes não dá para atender todo mundo. Aí é onde gera a fila, né? Onde uma tem pena, a fila. Porque quantas vidas são perdidas? É difícil. Por falta disso. Mas é o modelo hoje que é o Brasil, né? É o Brasil. Brasil maravilhoso. Infelizmente, a gente tem que se... E eu sempre falo, comparado, isso não é sendo advogado de nenhum prefeito, não. Nem estou aqui para isso, mas eu digo o seguinte, no particular tá difícil. Sim. De você ter o plano de saúde, pagar todo mês e falar assim, eu quero uma consulta com aquele médico, você não consegue.
né? Você tem que brigar na justiça para conseguir um exame, você tem que entrar na promotoria para conseguir o tratamento, né? Então eles negam muita coisa que está dentro do direito de cada um. Exato. Né? E aí imagina isso é no particular pagando plano, imagina isso no SUS, né? Então não é fácil, e eu costumo falar também uma questão que assim, quanto mais você ainda melhora a saúde, né, da tua cidade, por exemplo, daquela região, o que acontece? Migra a população de fora para usar, né? E aí, se você não tiver orçamento para comportar tudo isso, é onde acontecia muito em Mongaguá a questão quando a gente estava vivendo da dengue, né? O problema da dengue ou até do Covid. Muita gente saía das cidades vizinhas para passar em Mongaguá. E a Mongaguá já não tem orçamento, não é rica, não tem essa estrutura. E ainda pagar o do teu munícipe e o do cidadão de fora, que hoje o SUS ele é universal, ele é para todos, você não pode diferenciar, você não tem como falar, você não é da cidade, não vem aqui. Mas acaba mexendo no teu bolso, no bolso da cidade ali, no orçamento da cidade. Então não é algo fácil, muitas vezes o pessoal fala, mas a gente tem que pontuar que é algo bem complexo, é muito maior do que as pessoas imaginam. Entendi. Bom, vamos falar agora um assunto. Você se candidatou como prefeito. Qual a sensação de você ter perdido? Até depois, quando aconteceu, depois da eleição, essa minha cirurgia, eu tive bastante tempo para refletir tudo, né? Fiquei internado 12 dias, depois em casa, então você refletia tudo, você fez todas as análises, né, de tudo, né? E é claro, eu saí candidato porque eu queria, né, ser o candidato ali, eu fiz um planejamento, eu fui vice-prefeito, né, além de vereador e tudo mais, mas eu fui vice-prefeito falando o seguinte: em 2024 eu sou o candidato à sucessão. E aí eu trabalhei para isso. Eu não fiquei esperando que alguém falasse, Rafael, vai você. Vai você. Eu vim. Tem uns que jogam, vai lá. Isso. Tanto que eu fui o primeiro vice-prefeito a acumular uma pasta, uma diretoria que era de esporte, porque eu falava o seguinte: eu não vou ser vice-prefeito de ficar sentado assistindo, tomando cafezinho e conversa, jogando conversa fora. Eu era um vice-prefeito ativo, que participava de todas as áreas, me comunicava, trabalhei a parte do esporte ali e sempre pontuei, me posicionei como um futuro candidato a prefeito. Claro que a gente esperava mais até, né, da nossa votação ali. Fizemos uma grande campanha. Acredito que o debate na TV foi muito bacana na eleição de 2024. Pude mostrar ali quem era o posicionamento do Rafael. Não era de quem, com o grupo que ele estava, partido, nada disso. Era o Rafael Redó ali na essência mesmo. E aí as caminhadas, reuniões políticas, cresceu muito a minha campanha nos últimos 15 dias. Né? O que estava em desconfiança, o que estava um pouco rejeitado ainda de começo, pré-campanha, início, e demorou muito esse start da nossa campanha, mas os últimos 15 dias eu posso dizer que fui eu mesmo, né? Eu consegui ser o candidato Rafael Redó, né? Independente de qualquer coisa. Mas ainda estava faltando muito ali para a gente ganhar aquela eleição. Os outros candidatos foram bens também, e tanto que houve ali quase que um empate técnico entre o terceiro e o segundo colocado, eu e o segundo, e o primeiro colocado distanciou, né? Só que eu sempre falei, eu falo isso abertamente, porque tá nas redes sociais, estava no debate, eu falava, olha, o primeiro colocado vai ter problema de registro de candidatura, não pode. E aí a minha grande oposição foi essa, né? E aí insistiu, fui para a candidatura, deu aí o que aconteceu agora na Justiça Eleitoral, mas me serviu de experiência do formato ali que foi. Eu não vou julgar se está certo, se está errado, quem é o culpado, não vou julgar isso. Passou, aquela eleição, até falei isso outro dia, acabou. 2024 ficou para trás, agora a gente tem que olhar para frente. Né? Já tem uma data marcada para essa nova eleição? Nós estamos acompanhando tudo isso, porque Mongaguá está fervoroso nessa questão e aí, como que vai ser? O que vai acontecer? Fala, né? E aí, essa semana agora teve a publicação do acórdão, né, no processo lá em Brasília. O que é isso? O acórdão é a sentença, então está publicado no processo. E agora o TRE
ele abre o procedimento para falar quando vai ser a nova eleição. Aliás, ele fala o cronograma inteiro, né? Quando que você pode fazer a convenção, fazer a propaganda partidária, começar a eleição, tudo. Registro de candidatura, ele fala tudo até chegar num domingo que eu aposto. Se fosse para apostar, eu falaria 8 de junho. Mas vai depender do TRE. Tá, então ele pode falar antes, pode falar até depois, mas eu estou apostando na data de 8 de junho, 8/6, é um domingo que já está separado no calendário do TRE, como eleições suplementares no Brasil, e aí pode ser que a Mongaguá vai ser convocada, toda a população que tem a título de eleitor em Mongaguá, a votar de novo para escolher o prefeito. Só o prefeito e vice, na verdade, né? Mas é uma chapa. Não é uma eleição de vereadores, é interessante falar. O pessoal pergunta quem pode se candidatar. Todo mundo pode se candidatar, menos o prefeito que sofreu esse problema de registro de candidatura e o ex-prefeito que estava no mandato, né? Que é o Márcio Cabeça e o Paulinho. O Márcio não pode, porque eles ele não já podem, ficou 8. Porque ele, na verdade, acaba fazendo... Ele já fez uma reeleição, né? Ele ficou e a Constituição diz que você pode fazer só uma reeleição, né, direta. Então, ele fez 8, ele acabou fazendo 6 por causa do momento que ele pegou lá o mandato dele. Mas quem é o vice dele no primeiro mandato? No primeiro mandato ele não tinha, porque ele era o vice. E aí ele assume a cadeira de prefeito e fica sem vice. Porque saiu o... Isso. O Arthur. Na época era o Arthur. E aí vem a eleição de 2020, ele se candidata a prefeito. Eu sou o vice dele. Foi por causa daquele dinheiro da piscina? Do armário, né? Do armário. Mas foi por tudo, né? Várias questões que aconteceram lá na época. E aí ele sofreu todo o processo judicial. Eu não acompanhei depois isso, mas aí aconteceu. A gente, eu acho que assim, cada um é responsável pelo seu, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Então eu sempre. E eu falava muito isso na campanha, né? Campanha de um candidato ficha limpa, né? Um candidato que podia falar todo o seu histórico aí. Judicial meu era só eu como autor, isso mesmo, como advogado. Você poder olhar aqui e falar que você não tem... Muito bom. Né? Hoje eu sempre falei isso, a gente dorme tranquilo na política, né, por conta do histórico, né? Então, sempre vai ser assim, não vou mudar. E é o que eu planejo. Para mim não é essa questão, partido, lado, esquerda ou direita. Para mim é trabalho, é estar na cidade, é você fazer o que você gosta, representar a população. Por isso que eu sempre me identifiquei. Eu era vereador de situação, vereador de oposição, nunca mudei meu estilo. Sempre fui a mesma pessoa. Então, eu acho que é isso que me sempre leva aí nos próximos desafios, é estar botando o nome lá sempre lá de alguma maneira. E agora, se realmente for dia 8 de junho, você pretende vir novamente? Eu acho que para prefeito agora é para mim, um caminho um pouco mais desafiador. Sim. Né? Pelo histórico de tudo isso, como aconteceu. Mas compondo, aliás, para mim é como se fosse um segundo turno, né? Vamos dizer, Mongaguá não tem o segundo turno, não existe a regra do segundo turno, mas é como se fosse um. Então, o segundo turno, eu costumo falar o seguinte, o terceiro colocado, ou ele vai e se junta com o segundo, ou ele vai e se junta com o primeiro, não é isso? Ou ele fica fora. Ou ele fala assim, não vou participar de nada, tô fora. Eu ficar fora, Rafael Redó, que foi vereador, vice-prefeito, não tenho como, que disputei uma campanha. Falar assim, tô fora disso daí, não vou participar, não vou me posicionar. Eu não acho que é minha linha, não. Eu mostro e visto a camisa, eu trabalho, eu dou a cara mesmo, falo a minha opinião, porque eu acho que é assim que tem que ser um político, né? Senão é aquele político sabonete, né? E não é isso que a gente gosta. E eu hoje tenho que escolher, né, para compor num grupo, com certeza. E eu tenho conversado bastante, né, hoje com a Cristina Wiazowski, é a esposa do Paulinho Wiazowski. A gente vem conversando muito aí numa articulação, pensando em cidade, pensando no que foi esse resultado de 2024, o que a população, a maior parte da população, as 14 mil pessoas, escolheram, né? Então, eu acho que a gente, se der ali, compor as ideias e a gente mostrar um trabalho junto, isso independente de cargo, né? Eu acho que eu nunca fui apegado a cargo. Eu já fui vereador, já fui vice, já fui de situação, de oposição, já estive fora.
a minha questão não é o cargo, né? A minha questão é o projeto, o resultado, de trabalho, né? Isso, a ser feito exatamente. na cidade. Às vezes você consegue ajudar muito as pessoas sem estar num cargo, por exemplo, né? Então a gente tem essa leitura, e aí assim que o TRE falar assim, ó, nova eleição, data tal, nós vamos declarar isso tudo para toda a população, e eu estou conversando muito com todo mundo aí, para todo mundo entender também o momento da cidade. Ah, que legal. E aí, então bom, a gente tá, todos nós aqui, eu já até voltei em Mongaguá, que eu morei aqui, né? Sim. O título da minha mãe é daqui, só que eu acabei tendo que transferir para Praia Grande, porque eu me candidatei. Não me candidatei, eu ia me candidatar na Praia Grande, transferi para lá. Mas assim, é que não dá mais para transferir. Mas todos nós aqui de Mongaguá, que estamos presentes em Mongaguá, a gente está na expectativa para saber realmente quem que vai assumir a prefeitura, né? Nesses próximos anos, porque tudo bem, o Tubarão está lá, ele está fazendo o trabalho dele, toda a equipe dele está fazendo um trabalho bonito, né? A gente está vendo o resultado, o pessoal da Secretaria de Turismo, enfim, todos, né? Mas vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer e que seja feito o melhor aqui para nossa cidade. O importante é a né? definição. Ficar nessa instabilidade acaba travando um pouco o andamento da cidade. Tudo, a lei ela fala que ela gente. precisa fazer a eleição suplementar. Então, definir isso para ter a eleição e o povo escolher de fato quem vai ser o prefeito dos próximos 3 anos e meio, vai ser 4 anos. E é importante para o andamento da cidade, porque a gente vê, às vezes fica até parecendo uma chacota, né? Uma novela. Às vezes quando transmitem aí nas redes sociais ou na TV, ficam esse ar de, e a novela de Mongaguá, quando que vai acabar? Então a gente precisa que o TRE se posicione nessa questão o quanto antes, né, da nova eleição, para não ficar isso daí se estendendo mais, que na minha opinião, o grande problema de tudo isso é o quê? As nossas legislações do Brasil. Isso tudo já tinha que ter sido decidido antes do pleito, antes da eleição. Não, o circo é deles, não dos candidatos e dos moradores da cidade. Infelizmente, na forma, e olha que eu sou da área jurídica, mas na forma que hoje as leis do Brasil, recurso, prazo, essas coisas vão acontecendo. É um absurdo, né? Como que você pode, o resultado, você deixar para definir em segundo grau, em terceiro, na última instância, pós-eleição? Não dá. As únicas coisas que são resolvidas com maior rapidez aqui no Brasil são as coisas erradas, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Rafael, mas que Deus abençoe a nossa cidade aí, que possa prosperar sempre aí. Tenho certeza aí que a gente vai estar sempre marcando essa história aí. Sim, olha, eu agradeço a sua vinda aqui, tá? Vocês todos estão nos assistindo e eu vou te trazer de volta aqui, hein? Pra gente poder falar logo mais sobre essa nova eleição que a gente tem certeza que vai fazer com que a cidade de Mongaguá prossiga em frente e cresça cada vez mais. Essa cidade é linda. Se nada der certo, eu fico cientista político aqui, fazendo para a TV Loas os comentários da política da cidade. Não, você pode ficar. Já faça um convite se você quiser. Se você quiser, vai ficar como nosso convidado toda semana se quiser aqui gravar. Agradeço então o convite, estar aqui hoje na HPU Revista, podendo falar um pouquinho da nossa história, da cidade de Mongaguá principalmente, e estarei sempre à disposição para a gente ter esse bom bate-papo aí, essa boa conversa aí sobre a nossa cidade. Um grande beijo. Obrigada, gente. A gente vai para os comerciais, a gente já volta. Há 19 anos formando condutores, a escola Educar é referência em Mongaguá. A Educar oferece uma enorme variedade de serviços, instrutores qualificados e uma frota de carros e motos moderna. As aulas teóricas são ministradas em salas climatizadas e com muito conforto. Você está esperando o quê? Venha para a Educar. Aqui, o seu sonho acontece. Sejam bem-vindos ao Colégio Portinari. Eu vou apresentar para vocês toda a nossa estrutura. Nossa escola se divide em 2 ambientes: ensino fundamental 1, 2 e médio e educação infantil. Essa é a nossa quadra coberta, onde acontecem as nossas aulas e oficinas esportivas.
Venham nos conhecer, estamos te aguardando. E viajar em grande estilo, melhor ainda. Se você sonha conhecer o mundo por conta própria e ter o total conforto de um trailer off-road, agora o seu sonho virou realidade. A AK Motorhome oferece o mais completo serviço para que você tenha as melhores experiências em suas viagens. Você pode escolher pelo trailer Fênix Off-Road, que é exclusividade da marca, ou montar no seu veículo a casa dos seus sonhos. Não perca tempo, as estradas te esperam para uma viagem alucinante. Confira agora o que está acontecendo na nossa baixada com Daniel Santana. O chacalote pigmeu, resgatado após encarar na praia de Mongaguá, morreu após um dia em reabilitação no Instituto Gremar. A fêmea adulta, cerca de 350 quilos, apresentava múltiplos ferimentos. Os banhistas ajudaram no resgate, buscando água e auxiliando no transporte do animal. O Instituto Biopesca foi acionado e encaminhou o mamífero para o tratamento. A morte ocorreu na noite de domingo e a causa ainda será determinada por necrópsia. Uma aluna de 15 anos foi agredida por um estudante de 16 na Escola Estadual Silva Jorge Plastrini em Itanhaém, após uma discussão sobre a posição do ventilador na sala de aula. A vítima sofreu hematomas no rosto e levou 2 pontos no supercílio. A polícia militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. Os alunos admitiram trocar xingamentos, mas divergiram sobre o início das agressões. A Secretaria de Educação informou que ambos foram afastados das atividades presenciais, em que os responsáveis foram notificados sobre as medidas disciplinares. No último sábado, o Itapuã Praia Clube sediou a Noite da Pizza, organizada pelo Lions Clube de Mongaguá, os Leões do Mar. O evento arrecadou fundos para o Fundo Social da cidade e reuniu integrantes do Lions e convidados em um ambiente de solidariedade e descontração. A animação ficou por conta do grupo Trinca de Ases, que garantia uma boa música para os presentes. Com grande adesão do público, a noite foi um sucesso, fortalecendo o espírito de união e apoio às causas sociais. 2 vereadores de Santos, no litoral de São Paulo, discutiram durante uma sessão na Câmara Municipal. A confusão ocorreu após o Fábio Duarte, do PL, fazer uma referência a uma notícia falsa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acha normal roubar um celular para tomar uma cervejinha. Como resposta, o Dr. Marcos Caseiro, do PT, sugeriu que ele procurasse um psicólogo para esquecer o chefe de Estado. Procurada, a Câmara Municipal não se pronunciou sobre o caso. Você quer ficar ligadinho agora com o que está acontecendo no mundo das celebridades? Confira agora o Pode Fofocar. Boa noite, meus amores, meus fofoqueiros de plantão. Tudo bem com vocês? Estou aqui, mais uma semana, separei um material para a gente poder falar sobre o que está acontecendo no mundo das celebridades. Não tem tanta coisa. Vamos começar falando sobre os futuros papais. Tem 2 casais aí. Primeiro, Tiaguinho e Carol Peixinho. Ela anunciou nas redes sociais que ela vai ser mamãe. Tá? Ele tá super animado, é o primeiro filho dele, o primeiro filho dela. E ela é daquela que ela adora cuidar da saúde, tá sempre mostrando receitas ótimas para a gente poder manter a forma, fazer atividade física. Ai, tomara que ela não seja que nem a Maíra Card, né? Que não vai deixar a menina ou o menino comer nada. Mas tudo bem, vamos deixar rolar. Estão super animados. Com certeza ela vai mostrar nas redes sociais o crescimento da barriguinha dela. Já deve estar uns 3 meses, porque normalmente o pessoal anuncia a gravidez quando está 3 meses. Eles postaram umas fotos nas redes sociais. Dá para ver já uma barriguinha de leve dela. A gente está mostrando aqui para vocês. E agora vamos aguardar para ela trazer mais novidades. Tomara que essa criança nasça com muita saúde, traga muita felicidade para eles. E nesse domingo, gente, não perca, quem vai estar aqui em Santos é o Tiaguinho. Ele vai se apresentar na Praia do Gonzaga, referente ao aniversário da cidade de Santos, que teria acontecido em janeiro, mas como choveu, ele estará aqui no final de semana. Já vão quem curte o som dele, pode garantir lá, pega sua cadeirinha de praia, faz uma
uma mochilinha, uma bolsinha assim, leva um pãozinho, né? Refrigerante, uma aguinha, alguma coisa para vocês poderem ficar lá plantados para poder garantir o seu lugar, né? Porque quem curte, com certeza não vai perder. Então fica aí a dica para o final de semana, o Tiaguinho no domingo lá na Praia do Gonzaga, tá bom? Ai, gente, outra pessoa, outra mãe que tá esperando o bebê, tá grávida, é a mulher do Daniel Alves. Daniel Alves é o jogador que estava preso por ter sido acusado por estupro a uma mulher numa discoteca em Barcelona em 2022. E a Joana Sanz agora ela tá grávida, ela aproveitou para comemorar em dose dupla porque o Daniel acabou sendo absolvido na semana passada. Como eu disse, ele estava preso e a sua condenação foi anulada pela Justiça da Espanha, porque a Corte Superior de Barcelona considerou que o depoimento da vítima, ou seja, da mulher que sofreu o abuso, não era prova suficiente para sustentar uma condenação. Então, ele foi absolvido, não literalmente, né? Ainda tem alguns trâmites a serem definitivos, mas ele foi absolvido por falta de prova e a mulher está aí comemorando a soltura dele e a vinda de um futuro bebê que ela não disse diretamente que era dele, mas como eles estão juntos, supostamente seja dele. A gente, Preta Gil, a gente está aqui focando, sempre falando do tratamento que ela vem fazendo em relação ao câncer. Ela esteve semana passada com o Luciano Huck, no programa dele, inclusive emocionou a todos, cantou e também ela comunicou que ela está deixando o Brasil para poder fazer o tratamento dela lá fora, porque aqui, infelizmente, não tem condições. Ela já fez de tudo, já passou pelos melhores profissionais, pelos melhores hospitais, mas infelizmente ela não conseguiu atingir o nível de tratamento que, infelizmente, ela está precisando. Ela fez esse anúncio na semana passada. Dias depois, inclusive essa semana, ela foi internada às pressas porque ela não passou muito bem, e para realizar novos exames ela agradece sempre a presença dos amigos que estão ao lado dela já faz quase 2 anos. Ela disse o seguinte: 2 anos que eles cuidam de mim e não cansam. Obrigada, meus amores. Quem estava lá? O Gominho, que está sempre ao lado dela. Inclusive, o Gominho emagreceu 50 quilos, gente. Ele mudou literalmente o estilo de vida dele, a alimentação, fazendo atividade física. Está 50 quilos mais magro. Malu Barbosa está junto, Soraya Rocha e Ju de Paula. Quem estava lá também, o filho dela, o Francisco Gil. Então, mais uma vez, estamos aqui todos com uma energia positiva para que ela consiga mais uma vez sair do hospital. Se ela vai fazer essa viagem para fora, ficar um período lá para que ela possa se recuperar, e ela disse que ela volta, se Deus quiser, livre de tudo isso, porque ela quer voltar a cantar, que é a coisa que ela mais ama. Falou que quer brincar com a neta, quer brincar com o filho e quer também fazer os trabalhos que ela sempre fez em redes sociais, enfim. Então a gente está torcendo pela Preta Gil, que ela tenha muita saúde. E quem gosta de futebol, com certeza deve ter assistido aí na Band o programa do Neto, Os Donos da Bola. E o Neto começou a atacar Neymar. Neymar também mandou recado para ele. Isso tudo porque o Neto já tinha falado que o Neymar simplesmente pipocou, amarelou para jogar no Corinthians, para ficar jogando pôquer, né? Que ele abandonou simplesmente o Santos e foi lá jogar pôquer, desmerecendo o jogador, né? E aí o que acontece? Neymar simplesmente respondeu para ele e falou que ele é um falastrão da TV. Claro que o Neto não gostou da resposta dada pelo Neymar e acabou criticando ele, falando que ele é um moleque, né, que o pessoal puxa saco do Neymar e que realmente que ele preferiu ficar jogando pôquer a responder a camisa do Santos, que ele não está respondendo à altura da camisa do Santos, que abriu as portas para ele poder... tudo bem que ele estava fora do país, estava num time, né? Passou um bom tempo afastado jogando e eles abriram as portas para ele, que ele não está respondendo à altura e que ele só sabe falar de Jesus, qualquer coisa é 100% Jesus. Usa a imagem de Jesus para poder acobertar as besteiras que ultimamente o Neymar vem fazendo. Obrigado, Neymar, hein? Ô Neymar, você e os parceiros, obrigado de
de responder aqui nos donos da bola que eu sou o maior falastrão do Brasil. Você é o quê? O que você é? Você está há 31 dias por causa não de uma tendinite, de uma contratura muscular, uma fimosezinha, né? Diga-se de passagem. Ei, Neymar, muito obrigado de você responder os nossos pensamentos. Que você seja muito feliz. 100% Jesus. Jesus 100%. Os caras, quando é esse tipo de gente, sempre bota Jesus. Jesus 6%. A família é Jesus. Aí Jesus é legal. Aí Jesus é bom. A família. Nossa, família. Nossa, que legal. Família é legal, hein? Né? Essas jogadas de pôquer, a suposta traição com a Bruna Biancardi. Inclusive, sabia que ele e a Bruna parece que estão de alianças novamente. Aconteceu todo esse bafafá com aquela garota de programa, teve uma festa aí no interior, que falaram que ele estava lá, e o pai acobertou, falou que não era, depois apareceu o sósia, o circo da família Neymar. Né, o circo que sempre acontece, que acaba abafando as besteiras que o menino Ney faz. Então agora parece que eles vão se casar. Tomara, né? Quem sabe? Né, tem mais uma criancinha chegando aí, filha deles. Mas é vida que segue, como diz, né? Gente, e o Otávio Mesquita, que está sendo acusado de estupro? Tudo porque Juliana Oliveira, que é uma ex-assistente de palco do Danilo Gentili, disse que ele teria apalpado ela sem o seu consentimento. Isso foi em 2016. Agora ela veio às redes sociais dizendo que vai entrar com processo contra ele de estupro. Tá? O vídeo circulou nas redes sociais, inclusive a gente vai colocar para vocês aí, vocês estão vendo. Foi durante uma das apresentações do Danilo, o Otávio estava no palco, ela também. O Otávio chega, abraça ela, enfim. Só que é assim, eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, porque eu acho que tem que ter respeito de ambas as partes. A partir do momento que a gente dá liberdade para um homem, para que ele possa chegar e ficar nos apalpando, tá? Acredito que talvez possa não ter sido a primeira vez que isso aconteceu, não sei, não conheço o caso, né? Mas um outro vídeo também está circulando nas redes sociais da própria Juliana no corredor da emissora, o Danilo correndo na frente, ela vai lá e pega no bumbumzinho dele, dá uma apertada nele. É a mesma coisa. Acho que uma brincadeira, a partir do momento que você brinca, você dá liberdade para alguém brincar com você. Não estou defendendo ninguém, mas é sempre assim. Se um homem chegar e ficar me agarrando, eu vou falar, eu não gosto desse tipo de brincadeira, então não faça mais. Agora, se você dá sempre liberdade para a pessoa, você acaba abrindo as portas para que outras brincadeiras acabam acontecendo. O Otávio ficou super chateado com toda essa repercussão, ele falou que não tem nada a ver, que era uma brincadeira que eles normalmente até faziam dentro do estúdio, que eles tinham uma amizade. Mas vamos esperar, vamos ver o que tudo isso vai dar. Agora, para Juliana ficou chato também, após esse vídeo dela pegar no Danilo Gentili, vir à tona. Como eu disse, a partir do momento que ela faz, alguém também pode fazer nela. Então, ninguém pode reclamar de nada. Bom, gente, isso daí vamos deixar com a justiça que resolve. Eu quero falar aqui, da linha ProSummer de protetor solar. Tá? Toda vez que você for para a praia, seja qualquer situação, for trabalhar, for usar o computador, essas luzes de estúdio, a gente sempre tem que usar a linha ProSummer de protetor solar. São os melhores protetores e você vai encontrar aonde? Com exclusividade em todas as lojas americanas do Brasil inteiro. Então, você quer se proteger? Tem a linha ProSummer de protetor solar, linha corporal, facial, labial, uma linha completa. Então não perca, tá? Chegamos ao fim de mais um Pode Fofocar. Semana que vem estamos de volta com muito mais notícia e eu aguardo vocês. Um beijo. ProSummer é proteção para quem gosta de se aventurar. É proteção para quem gosta de tirar aquele lazer na praia. ProSummer é proteção para todos os momentos. Uma linha exclusiva com diferentes fatores de proteção para a sua pele. Venda exclusiva nas lojas americanas. ProSummer é mais um produto da Green Lakes. Para se divertir no dia a dia, consumimos muita energia.
O alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente os sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser. E agora, como será que vai ser o nosso final de semana e a próxima semana? Será que vai chover? Será que vai fazer sol? Confira tudo com a Rebeca Rodrigues. Boa noite, estamos aqui para mais uma previsão do tempo na edição do programa Guape1 em Revista. Hoje, sabadão, máxima de 23 graus e mínima de 21. Chuvoso durante o dia e a noite. Amanhã, domingo, máxima de 22 graus e mínima de 20. Chove o dia todo. Segunda-feira, máxima de 23 graus e mínima de 20. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens, segue nublado, chove no fim da manhã, à tarde e à noite. Terça-feira, máxima de 25 graus e mínima de 20. Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, máxima de 24 graus, mínima de 21. Sol com aumento de nuvens e chuvas passageiras durante a manhã e a tarde. Noite chuvosa. Quinta-feira, máxima de 24 graus e mínima de 21. Sol com aumento de nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. E nesse sextou, máxima de 23 graus e mínima de 21. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com aumento de nuvens e chuva passageira. À noite, fica com muitas nuvens, mas o tempo fica firme. Vocês viram que essa semana vai ter bastante chuva, então se prepare. Até a próxima semana. Tchau! E o que aconteceu no Santos Futebol Clube dessa semana? Confira agora no Informe Santista com Márcio Mangini. Fala pessoal, mais uma semana aqui com vocês no Informe Santista. Vou passar um pouquinho para vocês o que está acontecendo ali no entorno da Vila Belmiro. Santos que teve o seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro 2025, ou seja, sua volta à primeira divisão, contra o Vasco em São Januário, e a torcida, a diretoria teve uma grande decepção. O Santos é uma equipe muito superior ao Vasco, conseguiu a proeza de perder para o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. Essa decepção toda veio por causa da postura dos jogadores em campo. Ou seja, o Santos fez 1-0 ali com certa facilidade, poderia ter feito 2, 3, mas de repente parou de jogar. Certo? E o Vasco se aproveitou dessa morosidade do Santos e aplicou a virada em cima do Santos. Isso causou muito desconforto, tanto na torcida como até da presidência. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que não costuma vir a público reclamar, cobrar treinador, jogadores ali logo na saída do estádio, ele meteu a boca mesmo, falou, e eu acho que ele tem razão, cobrando uma postura mais agressiva do Santos, dos jogadores, da sua comissão técnica, e isso fez com que girasse muitas notícias em torno da queda de Pedro Caixinha, certo? Então podemos dizer que o nosso treinador está ali na corda bamba. Isso ainda agravado por ter treinadores de alto nível livres no mercado. Foi dito o nome do ex-técnico da seleção brasileira, o Tite. O Sampaoli está parado, está encostado, e agora, essa semana, o Dorival Júnior, que deixou a seleção brasileira, ou seja, são 3 treinadores de ponta que estão aí livres no mercado. Isso aumenta a pressão sobre o técnico Pedro Caixinha, que terá já no próximo domingo
que mostrar serviço. Ou seja, segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia em casa, o Santos tem obrigação de vitória, certo? O Bahia empatou a primeira rodada contra o Corinthians, jogou na última quinta-feira pela Copa Libertadores, empatando também contra o Internacional de Porto Alegre, mas o Santos tem obrigação de, nessa segunda rodada, já conseguir um resultado positivo. O Santos ainda vai continuar com a ausência de Neymar. Neymar atinge a reta final de sua recuperação, ou seja, ele já trabalhou com bola nos últimos treinamentos, inclusive hoje, trabalhando com bola com o elenco, mas não vai participar, isso já é uma certeza, não vai participar do jogo de domingo contra o Bahia. Vai estar de fora, o Santos preserva e quer que ele volte, dizem, nem 100%, 200%, para que não se corra um risco de uma nova contusão. Quem volta para o jogo de domingo é Soteldo. E aí o técnico Pedro Caixinha tem aí um bom pepino para descascar. Ou seja, Soteldo volta no lugar de quem? Pode ser do Barreal. Barreal foi o meia de ligação no último jogo contra o Vasco e muito elogiado pela crônica esportiva, pelos diretores do Santos. Ou pelo Guilherme. Quem sai? Barreal ou Guilherme? Guilherme, há muito tempo já, mesmo sendo artilheiro do Campeonato Paulista, não vem fazendo boas partidas. E ali na diretoria, em torno do Pedro Caixinha, é cobrado que Guilherme perca a vaga para a entrada de Soteldo. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, qual a decisão tomará Pedro Caixinha. Tivemos nessa última semana uma reunião entre Marcelo Teixeira, W. Torres, a prefeitura, o prefeito de Santos, e o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa para continuidade da reforma da Vila Belmiro. Ou seja, faltam alguns acertos. Então houve essa reunião muito produtiva para que seja batido o martelo e iniciada aí sim o processo de reforma de Vila Belmiro, que deixaria de ter 16 mil, a capacidade de 16 mil torcedores para 32 mil torcedores. Então, estamos nessa reta final. Precisa se acertar com a prefeitura, também trâmites finais. A partir daí, a W Torres e o Santos Futebol Clube assinam um contrato, havia só um contrato de intenção, então falta fechar essa parte. E aí começa o início das vendas de camarote, cadeira, name rights, que a partir desta venda será arrecadado os fundos para início da obra. A previsão é que ainda em abril, data de aniversário do Santos Futebol Clube, nós tenhamos esses trâmites todos acertados com prefeitura, com W Torres, para iniciar a venda dos camarotes, das cadeiras, que geraria fundos para início da obra. Uma previsão de tudo isso acontecer, de ter fundos para início da obra, segundo Marcelo Teixeira, seria para o final de 2025. Pessoal, estaremos aqui na próxima semana vendo como é que foi essa rodada, se o Santos se saiu de maneira mais positiva do que na primeira. E vamos aqui bater um papo sobre o Santos, vamos ver como é que prossegue e quando volta Neymar. Um abraço, pessoal. Chegou ao fim de mais uma edição do Água PU em Revista. Muito obrigada pela companhia. Semana que vem estamos de volta. Um beijo grande, bom final de semana e excelente semana para vocês. Tchau.